O Terra Encantada foi um parque de diversões localizado na cidade maravilhosa que funcionou por pouco mais de uma década. Com estrondoso marketing, brinquedos importados e algumas polêmicas, ele marcou a história do entretenimento nacional. Nesse vídeo, eu vou te contar tudo e um pouco mais sobre a história do Terra. Vem comigo! O dono do parque era ninguém menos que o empresário Chitchonchonghyon-oi, mais conhecido como Chinês da Barra, que na verdade era tailandês e morava no Leblon. Ele era dono de vários terrenos no bairro da Barra da Tijuca, e por isso ganhou esse apelido. E não é pra menos, né? O empresário era dono de cerca de 1/4 da Barra. Ele foi responsável pela construção de alguns condomínios no bairro, além de trazer a rede de supermercados Carrefour para o Brasil. Por cerca de 12 anos, o Chinês da Barra sonhou em ter sua própria Disney com alguns projetos que não saíram do papel. Entre eles, um parque temático dos Trapalhões, que chegou a ser divulgado para a imprensa no fim de 1993. O mundo mágico dos Trapalhões seria erguido no mesmo terreno que um dia receberia o Terra. Orçado em 150 milhões de dólares, contaria com 70 atrações e seria inaugurado no dia 12 de outubro de 96. O projeto baseado no grupo contava com vários elementos que veríamos mais tarde no Terra, como a inspiração na arquitetura brasileira nos cenários, a rua principal e o castelo. Em meados de 94, a parceria com os humoristas foi desfeita e toda a proposta do empreendimento foi remodelada. No ano seguinte, o novo negócio recebeu um empurrãozinho de 50 milhões de dólares do BNDES, que aprovou pela primeira vez o financiamento de um projeto de lazer. Nesse mesmo período foi anunciado oficialmente o Terra Encantada, um parque de diversões orçado em 200 milhões de dólares, que passaria a funcionar numa área de 300 mil metros quadrados, localizado na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Com 30 atrações que incluíam montanhas russas, corredeiras e cabum, o parque contava com nomes de peso entre os patrocinadores. Coca-Cola, Garoto, Kaiser, Kibon e Kodak eram alguns deles. As construções do parque se iniciaram em setembro de 96 com previsão de abertura no dia 12 de outubro de 97, bem no Dia das Crianças. Coisa que não aconteceu, já que as obras atrasaram e com isso ocasionou maiores gastos. A abertura foi adiada para dezembro de 97 e depois para 15 de janeiro de 98, quando finalmente foi inaugurado, porém com várias atrações inacabadas. O conceito visual do parque era inspirado na cultura brasileira e na miscigenação do Brasil, com a representação dos povos indígenas, africanos e europeus, além do folclore e a luta pela preservação do meio ambiente, com referências a animais em extinção, como o boto cor-de-rosa e o mico-leão dourado. Tudo isso foi refletido nos cenários do Terra, com as influências arquitetônicas de cidades brasileiras, nos mascotes que representavam o parque e até em seu logotipo. Se o visual era nacional, os brinquedos já não levavam esse selo de procedência. A ideia era apostar no que já dava certo lá fora para não ter erro em solo tupiniquim. Os brinquedos eram bem similares aos que já existiam em outros grandes parques como os da Disney. O Kabum, por exemplo, que era uma das grandes atrações, já fazia sucesso no parque da MGM e foi importado da Suíça. Porém, nós também tínhamos nossas exclusividades. É o exemplo da montanha-russa Monte Macaia, que durante um bom tempo sustentou seu recorde mundial de 9 inversões no percurso. Outros brinquedos ficaram só na promessa, como a Abissal, uma montanha-russa no escuro localizada dentro do castelo do parque. A montanha-russa aquática Ressaca, além do simulador Cine IMAX. Uma unidade do restaurante Planet Hollywood também era esperada dentro do parque. Segundo boatos, sua inauguração contaria até mesmo com a presença da atriz Demi Moore. O Café dos Artistas também ficou só no papel. A casa noturna era fruto de uma sociedade entre a apresentadora Xuxa e o empresário Ricardo Amaral, que era dono de famosas boates cariocas, nos anos 70 e 80. E para quem pensa que os investimentos se concentraram só no parque, está bastante enganado. Como se não bastasse a divulgação pesada em jornais, rádios e comerciais no horário nobre da TV Globo, o Terra Encantada ia muito além.
Em agosto de 97, durante a Bienal do Livro, foram lançados títulos baseados nos personagens do parque com a presença da criadora deles, a escritora Silvana Gontijo. A ideia era popularizar as mascotes que posteriormente estrelariam um filme e se transformariam em gibis, algo que não aconteceu. Ainda fora do terreno foi criado o selo Terra Encantada, em parceria com a gravadora EMI, além de um grupo infantil de mesmo nome do parque, que lançou um único álbum em setembro de 97. O Terra Encantada realmente tinha tudo para ser a nossa Disney, mas não decolou por diversos motivos. Inaugurado com dívidas devido aos atrasos nas obras, pediu concordata com pouco mais de um ano em funcionamento. A imprensa não economizou nas críticas por conta do salgado preço dos ingressos e a quantidade de áreas inacabadas. Vários acidentes ocorridos no parque ao longo dos anos afastaram cada vez mais o público. O Terra Encantada conseguiu se manter até 2010, quando encerrou as atividades. Apesar do amargo fracasso, o empreendimento conquistou um lugar no coração do Rio. Tanto é que volta e meia surge algum boato para alimentar a esperança de que um dia ele voltará. Em 2012, o empresário Ike Batista demonstrou interesse em comprar a área do Terra, que naquela época já havia falido. E esse interesse do Ike até hoje gera confusão na mente dos cariocas, já que ao contrário do que muitos imaginam, o objetivo não era reconstruir o parque. A ideia era adquirir a área para fundar um subbairro naquele terreno. Vale lembrar também que o milionário nem mesmo comprou o espaço, e sim as imobiliárias Cirela e Queiroz Galvão, que desembolsaram R$1 bilhão pela área. Apesar de não ter alcançado o status e a longevidade que se planejava, não dá para negar que o Terra Encantada foi um marco nos anos 90. Você chegou a ir ao Terra? Conta a sua história nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir o Fun Facts nas redes sociais. Até a próxima!